Malaquias está tratando do culto público, o culto que o povo de Deus devia prestar. E a pergunta, outra vez, é: por que é que lê um profeta do Antigo Testamento para falar sobre culto? O culto do Antigo Testamento é diferente do Novo. De fato, há algumas diferenças, mas há uma continuidade que nos autoriza a falar de culto, usando passagens do Antigo Testamento. As diferenças são que o culto do Antigo Testamento, ele era típico e simbólico. O templo onde ele se realizava era um tipo da igreja. Então, hoje, nós não adoramos a Deus num único local específico e reservado, como havia no Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, podemos nos reunir em qualquer lugar. Na verdade, os templos, eles só começaram a ser construídos no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Antes disso, os cristãos cultuavam a Deus nas catacumbas, no mato, na floresta, na beira-mar, nas casas, nas praças, onde eles podiam se organizar, então eles faziam culto a Deus. Então, igreja, templo evangélico, protestante, cristão, isso é coisa que veio com a oficialização do cristianismo por Constantino e depois a reforma protestante. Mas não, nós podemos nos reunir em qualquer lugar e cultuar a Deus. Então há essa diferença. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês nesse dia maravilhoso. Inscreva-se em nosso canal, em primeiro lugar, curta as nossas reflexões e compartilhe para que possa alcançar aquelas pessoas que precisam ouvir uma mensagem de libertação mental, pois muitas pessoas estão escravizando isso desde a antiguidade. As pessoas, as mentes, porque o desejo dessa galera aí é que você não pare para pensar. Quanto mais você raciocinar, pior vai ser para eles. Então compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas por nossas reflexões. Pois bem, eu quero comentar com vocês acerca desse vídeo aí do nosso amigo Reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que ele é uma das grandes autoridades no Brasil e até mesmo do mundo, no Evangelho. Ele é considerado até um grande teólogo e escritor. Inclusive, quando eu fazia parte do sistema religioso, eu tinha alguns livros dele na época. E ele falou algumas coisas que eu achei interessante aqui mencionar. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que ele falou algo aí que é verídico, que essa ideia de templo cristão veio surgir no século IV, com Constantino. Então foi lá que veio surgir essa questão de igreja evangélica, templo cristão evangélico, porque antes não existiam essas coisas. Antes era tudo voltado para um contexto judaico. E aí os cristãos copiaram toda essa liturgia, tudo isso que eles fazem, do judaísmo. Foi de lá que veio as ideias cristãs, que é praticado hoje dentro das igrejas evangélicas. Então, nisso, o Augusto Nicodemos Lopes ele foi joia. Porém, ele falou aqui pelo menos 3 coisas que eu achei fundamental abordar, que eu não concordo, e eu vou falar o porquê que eu não concordo. A primeira coisa, ele falou que existem algumas passagens do Antigo Testamento que autoriza eles fazerem cultos. Como assim? O culto que você faz é judaico? Porque as passagens do Velho Testamento que falam acerca de culto, era culto judaico. Então, o culto que vocês fazem dentro das igrejas hoje tem origem judaica? Das práticas judaicas? Das leis judaicas? Interessante é que esse povo, eles sabem muito bem que existiam 613 mitzvot voltadas para o povo de Israel. 613 mitzvot. Eles pegam algumas delas e encaixam na graça. Aí essas
serve às outras? Não. Como, por exemplo, eles pegam a ideia de dízimo, que era a lei para o judeu, e encaixam na graça. Só que não existia apenas o dízimo. Existiam outras 612 além do dízimo, porque eram 613 mitzvot. Mas eles pegam aquelas leis que vão trazer benefícios para ele e esquecem as outras leis. Então eu pergunto, Augusto Nicodemos Lopes, qual é a passagem do Velho Testamento que dá autoridade para vocês realizarem cultos na graça? Cara, não tem. Ah, mas a igreja se reunia na graça. Joia, mas qual era o propósito da igreja se reunir? Qual era o propósito? A igreja se reunia porque a igreja era perseguida, então eles se reuniam para que os irmãos não viessem desistir da fé, abandonar a fé. Por isso que eles se reuniam. E não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, mas antes vamos exortar uns aos outros na fé. Escrito em Hebreus, deixa eu ver se eu encontro aqui essa passagem aqui em Hebreus, para que nós venhamos ter um entendimento melhor do porquê que eles faziam reuniões. Aqui, vamos lá, começando do versículo 24, diz assim: E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Olha, não abandonemos a tradição, lembrando que se reunir como igreja era uma tradição e não um mandamento, tá? Para o cristão, tá? Isso aqui a gente já está na graça. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Nos reunirmos como igreja e não dentro de uma igreja, tá bom? Nos reunirmos como e não dentro. O problema é que vocês pegam essa palavra como e transforma dentro. Não, ele está falando de se reunir como igreja e não dentro de uma igreja. Para quê? Para que essa reunião? Vamos lá. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Nem todos se reuniam, tá? Segundo o procedimento de alguns. Mas, pelo contrário, mantivemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes o dia está se aproximando. Eles se reuniam, na verdade, por causa da perseguição, para encorajar uns aos outros a não desistirem da fé. Por exemplo, os novos convertidos, eles se reuniam para que eles viessem se fortalecer na fé, para que eles não viessem abandonar a sua fé no momento da perseguição. Então esse é o ponto que eles não abordam nem cavaca-tuça. Eles ficam escondendo a verdade. Aí diz que tem passagem no Novo Testamento que autoriza a fazer culto, mas ele não citou tal passagem. Ele não citou tal passagem, mas tudo bem. E segunda coisa que eu queria abordar aqui é que ele diz que o culto do Antigo Testamento era típico e simbólico. Pare e pense comigo. O culto no Antigo Testamento era típico e simbólico. Aí eu pergunto, e no Novo Testamento o culto é literal, é? Então quer dizer que quando vocês estão realizando o culto de ceia, de fato, literalmente vocês estão comendo o corpo de Cristo, que é o pão, e literalmente vocês estão bebendo o sangue de Cristo, que é o cálice de suco de uva, popularmente conhecido como vinho. Cara, eu não vejo coerência nenhuma na fala desses líderes religiosos. Eu não vejo coerência, eu vejo muita enrolação. O culto no Antigo Testamento era típico e simbólico. E no Novo é o que? Literal, é? Então vocês comem mesmo, né? O corpo de Cristo e de fato bebem o sangue. Então quer dizer que quando vocês vão batizar, de fato, literalmente, seus pecados ficam nas águas. Literalmente. Então ficou nas águas ali os pecados e você não comete mais pecado, chorou, já era. É isso. Cara,
Vamos acordar para a realidade. Em que mundo vocês estão vivendo pregando essas babuzeiras aí? Em que mundo vocês estão vivendo? Onde vocês querem chegar pregando essas coisas? Cara, vamos despertar. Pelo amor de Deus, não dá para engolir mais essas coisas. Hoje tem redes sociais aí esclarecendo muitas coisas que vocês no passado não esclareciam para nós. Venhamos e convenhamos, né? Eu tô ficando velho, besta não, né? E a terceira e última coisa que eu queria abordar é quando ele fala que o templo, ele era tipo a igreja. Não, meu filho. Você inverteu completamente. Quem veio primeiro? O templo de Jerusalém ou a igreja? Claro que o templo de Jerusalém veio primeiro. A igreja copiou o templo, copiou toda a sua liturgia do templo e não o contrário como você colocou. Entendeu? Você inverteu os papéis aí. Você abordou como se a igreja tivesse vindo primeiro e o templo bem depois, copiando as liturgias da igreja. Foi o contrário, meu filho. Primeiro veio o templo de Israel, o templo judaico, depois veio a igreja. Então tudo que vocês fazem hoje são réplicas do passado, lá do templo, que não servem mais. Então você inverteu aí os papéis. E é óbvio que aqueles que não prestaram atenção foram enganados. Mas eu estou aqui para esclarecer. Não aprende quem não quer. E assim como eu, que também não sou dono da verdade, sou pecador e erro assim como qualquer outra pessoa, mas assim como eu, existem muitas e outras pessoas aí também esclarecendo muitas heresias que vocês têm pregado nas igrejas. Agora, não aprende quem não quer. Não aprende quem não quer aprender, quem não quer abrir a mente. Aí sim. Entendeu? Então, meu irmão, a gente não mais engole essas besteirinhas que vocês têm pregado até o dia de hoje, não, meu irmão. Hoje temos a internet. Hoje temos as redes sociais que está esclarecendo muitas coisas que vocês, durante muito tempo, vêm escondendo de nós. Mas, de fato, eu tiro o chapéu porque você foi corajoso ao afirmar que templo cristão veio no século IV. Ou seja, não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus não deu nenhum mandamento para apóstolo algum levantar templo. Então eu tiro o chapéu para você. Você foi sincero nessa parte. Então, é louvável a sua atitude. Foi louvável. E isso, como homem, eu tenho que admitir. Porque Jesus não mandou nenhum apóstolo e nem ninguém levantar templo. Ele falou em Mateus capítulo 24 que o templo seria derrubado, o templo judaico. E para que um novo templo viesse surgir, é óbvio que o velho teria que ser derrubado. E quem é o novo templo? Eu e você. Nós aqui somos o templo de Deus. Falou? Que Deus abençoe a cada um de vocês.